Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e hoje tô aqui com meu parceiro Isaac. Fala galera! E sejam bem-vindos a mais um Supernovas Respondem, aquele vídeo que a gente responde as perguntas que vocês nos mandam lá no Instagram e na comunidade do canal. E dessa vez não vai ser um vídeo da gente gravando sozinho, porque os Supernovas estão de volta. Esse é o primeiro vídeo que a gente grava em dupla, porém essa semana vão ter vários pra vocês, incluindo o vídeo de capítulo, porque finalmente acabou o hiato de uma semana do Oda. Então se vocês ainda não são inscritos, já se inscrevam, e se vocês já são inscritos, ativem o sininho pra não perder mais nenhum vídeo nosso, porque assim como One Piece tá voltando com tudo essa semana, com o episódio do anime, capítulo e o live action, a gente também vai fazer isso. Então já se preparem pra várias teorias e análises insanas aqui no canal, e sem mais enrolação, vamos direto pra primeira pergunta. Depois da intro, é claro. E seguindo aquilo que a gente falou no vídeo passado de perguntas, que a gente gosta de saber aonde vocês moram e tal, o Duzin de Menor falou o seguinte: Oi Supernovas, moro em Santa Catarina e gosto muito de vocês. Valeu, mano. Eu queria saber se o Oda, na possível batalha de Kizaru e Luffy, o Kizaru despertasse sua fruta Logia, porque eu acredito que elevaria um pouco do nível do Kizaru batendo de frente mano a mano com o Gear 5 do Luffy. Cara, como a gente já falou em alguns outros vídeos do canal, nós não acreditamos que essa luta entre Kizaru e Luffy vai acontecer agora. Embora eles vão ter sim um enfrentamento entre os dois, e alguns primeiros spoilers que vão saindo bem aos poucos já estão insinuando isso, nós acreditamos muito mais que o Luffy e o Kizaru vão só trocar alguns golpes, e depois vai acontecer algo que fará com que os Mugiwaras fujam da ilha. Até porque não faz sentido agora o Luffy derrotar o Kizaru, porque nós não tínhamos visto basicamente nada sobre o potencial desse almirante, a não ser algumas lutas pequenas e bem cortadas que ele teve em Sabaody e um pouquinho a mais em Marineford. Então o que a gente tem do nível do Kizaru, do nível de poder desse personagem, é apenas conjectura até então. E não faria sentido colocar o Luffy, que a gente já sabe plenamente qual que é o nível de poder, pra lutar contra um cara que a gente não sabe exatamente como está em relação ao nosso protagonista. Então, na nossa opinião, algo vai acontecer no meio dessa batalha que impeça os dois de irem até o fim numa luta e faça com que o final de Egghead chegue antes do que a gente imagina, como uma reviravolta insana e que vai chocar o mundo, assim como disse o narrador alguns capítulos atrás. Cara, fora que o Luffy nunca pega um inimigo inferior ao principal. Por exemplo, o principal da marinha seria o Akainu, e o Sanji ou o Zoro poderia dar conta do Kizaru, assim como foi em todos os arcos, com o Luffy, por exemplo, derrotando o Rob Lucy, enquanto o Zoro e o Sanji derrotavam sempre os inferiores ao Lucy. Então não precisa ser necessariamente o Kizaru agora, fora que não só tem Kizaru de inimigo nessa ilha, o próprio Gorosei Saturn pode ser o boss final dessa ilha e pode muito bem ficar com o Luffy e o Zoro e o Sanji cuidar do Kizaru. O Sanji, por exemplo, que tá um pouco sumido. E continuando a falar sobre o Kizaru, o Danilo Lemos falou o seguinte: Salve Supernovas, tudo bem? Tudo bem, mano, e com você? A velocidade de Kizaru é lenta ou o Oda não soube trabalhar a fruta direito? Excelente pergunta. Cara, eu não acredito que seja lenta e nem que seja extremamente rápida, como muitos falam que é a velocidade da luz. Não é bem assim. Tudo bem que a fruta do Kizaru tem o nome da luz, mas imaginem só se ele realmente se movesse na velocidade da luz. Por exemplo, o Shanks no filme Red, a gente viu que ele conseguiu bloquear um ataque do Kizaru e até fazer uma certa ameaça ali pra ele. Então, se o Kizaru realmente tivesse a velocidade da luz e o Shanks também tivesse essa velocidade, ficaria muito estranho. Então, a velocidade que ele tem é de um treinamento próprio, e assim como o Shanks tem, que ele treinou também. E ok, eu usei o filme Red aqui como argumento, mas muita gente pode falar que não é algo canônico, mas no próprio arco de Sabaody a gente vê o Rayleigh, que é um cara velho, bloqueando um ataque do Kizaru. Então, eu acho que tá bem claro que ele não se move nessa velocidade, mas sim, ele usa a luz, o poder da luz como sua fruta, os lasers e tal, como um tipo de habilidade, e sim, ele acaba se locomovendo muito rápido devido a isso, mas não tão exageradamente. Eu não acredito que o Oda trabalha mal essa fruta, eu acredito que ele trabalha com essa fruta de uma maneira bem específica, mas que para alguns pode sim ficar um pouco confuso, já que eu já vi muita gente falando que o Kizaru se move nessa velocidade, que não é verdade. E a próxima pergunta é do Alan, ele falou o seguinte: Salve Supernovas, o que vocês pensam com relação à frequência de capítulos lançados, já que faz mais de um mês que não temos 2 semanas seguidas tendo capítulo? Cara, é claro que a gente sente bastante falta dos capítulos semanais como
como era alguns tempos atrás, porém a gente entende plenamente o momento que o One Piece está passando e principalmente o momento que o Oda está passando. Primeiro ele teve que fazer uma cirurgia que o deixou afastado por um mês e depois foi o lançamento do live action de One Piece que o Oda teve que dedicar toda a sua atenção a ele. Então nós entendemos essas pausas e não criticamos o Oda por isso, e agora já tem informações que vão ter 2 capítulos seguidos de novo, sem pausa entre eles. Então é como se o Oda estivesse voltando à normalidade e voltando a escrever os capítulos semanalmente. Isso de certa forma nos deixa um pouco mais tranquilos, porque a gente vai conseguir trazer mais conteúdo aqui pro canal, isso é muito bom. Fora que com os capítulos semanais dá pra gente se dedicar mais às teorias e aos grandes vídeos que saem de vez em quando aqui no canal. Então vocês podem esperar que quanto mais o Oda trabalhar, a gente vai trabalhar mais aqui também. E a próxima pergunta é do Web Donut. E uma teoria que dizia que a existência de Chopper era conhecida mundialmente no início do anime e que Barba Negra teria ido a Drum atrás da Hito Hito no Mi. Poderiam opinar sobre? Verdade, cara. Em outros Supernovas Respondem, já foi nos perguntado que mistérios a gente gostaria de serem respondidos até o fim da obra. Mistérios que a gente acredita que o Oda talvez nem trabalhe e ele acaba esquecendo, mas que a gente gostaria muito de saber. E esse é um deles. Afinal, a primeira vez que a gente vê o Ace à procura do Barba Negra foi lá em Drum, e logo depois a gente vê ele lá em Alabasta, mas o Barba Negra aparece nas sombras lá em Drum e a gente descobre mais pra frente que era realmente ele. E é exatamente em Drum também que o Luffy acaba mencionando que Shanks contava histórias de um homem que não dormia, isso obviamente relacionado ao Barba Negra. Então tem sim o envolvimento do Barba Negra com Drum, com essa ilha que a gente não sabe exatamente. Talvez seja algo que o Oda acabou não escrevendo muito bem naquele momento e acabou deixando isso de lado. Pode ser, coisa que até pode ser corrigido no live action, que a gente tá vendo que eles estão corrigindo certas coisas e aprimorando certas coisas que o Oda não fez lá atrás. Mas sim, existe a teoria do Teach comer 3 frutas, ele já teria comido uma paramécia e uma logia, ou seja, faltaria a Zoan, e a fruta do Chopper, a fruta do humano, se encaixaria provavelmente nessa teoria sim, já que a gente sabe muito bem que o Oda já respondeu no SBS que a fruta do humano comida por outro humano aumentaria a capacidade intelectual desse ser humano, então pode muito bem encaixar nos interesses do Barba Negra, ou algo relacionado a isso que a gente não sabe muito bem, já que existe todos os despertares dentro da obra e até pouco tempo atrás a gente não sabia que o Luffy também tinha um despertar. Então fica essa dúvida se até o Barba Negra sabe da existência da Gomu Gomu no Mi sendo uma outra fruta do humano. Isso aumentaria ainda mais o desejo do Barba Negra em derrotar esse pirata. Mas sim, esse é um dos mistérios que a gente gostaria muito de saber sobre Drum e eu espero que o Oda não acabe esquecendo disso. E já que eu mencionei o live action, o Lucas falou o seguinte: será que o sucesso do live action sendo mais adulto, entre aspas, o Oda vai se sentir mais à vontade para tratar outros temas no mangá, como romance, mortes e etc? Não mudando o estilo do mangá, mas trazendo algo diferente em um capítulo ou outro. Cara, o interessante é pensar que o live action foi lançado agora, mas ele já tá sendo desenvolvido há pelo menos 2 anos. Então se o Oda fosse influenciado por algum aspecto do live action pra escrever o mangá, ele já teria o feito. Porém, é claro que ele pode ter esperado o lançamento do live action pra ver como o público reagiria. E como essa série foi muito bem sucedida em vários países, talvez ele traga sim algum aspecto disso pra obra. Romance eu acho que não, o Oda não curte muito trabalhar esse tipo de coisa, a não ser em personagens mais secundários, ou ele pode fazer isso com um vilão, talvez. Eu aposto que o Win, ele vai ter alguma história de romance ou de muito afeto com alguém do passado, e algo vai acontecer com essa pessoa que vai fazer o Win desencadear sua fúria, e mortes eu espero muito que o Oda consiga trabalhar melhor do que ele vem trabalhando nos últimos anos, até porque nós tivemos 2 mortes em um ano, e eu dou R$1 pra quem lembrar quem foram e como eles morreram. Até porque nem os personagens parecem ter lembrado disso, já que essas mortes não tiveram peso quase nenhum no final de Onigashima. E mortes que eram pra acontecer como a do Kinemon foram transformadas em piada e simplesmente esquecidas. Então eu espero muito que o Oda dê peso de verdade a essa guerra final de One Piece, a esses arcos finais de One Piece. Então se o Oda pode se inspirar em algo pra esse live action, é o peso que eles conseguiram passar nos personagens e nas emoções que os atores conseguiram passar na sua atuação. Eu espero muito que isso aconteça e isso vai com certeza tornar o One Piece muito melhor do que é, o que não é uma crítica, já que o One Piece já é muito bom. Exatamente, cara, e são 2 coisas diferentes. Eu gostei muito do live action, porque, por exemplo, vamos supor que o live action chegue um ano. Você acha mesmo que na série o Kinemon não teria morrido? Eu duvido muito. Exatamente, cara. E a próxima pergunta é do Slayer Dante. Bom dia, Supernovas. Bom dia, boa tarde ou boa noite pra você, irmão. Sobre a troca de almas do Barba Negra, vocês acham que além das 3 personalidades mudarem, o nível de poder também muda? Porque toda a vida que ele luta, ele começa perdendo e em off-screen ele sempre vence. Será que o demônio da fruta possui ele ou Shebek faz isso? Pela forma
que o Oda escreve, eu diria que sim. E isso fica muito visível lá na luta do Barba Negra contra o Ace. A cena toda começa com eles conversando de boa, com o Barba Negra chamando o Ace na maior cara de pau, depois dele ter matado o Tati, pro bando dele, e o bando do Barba Negra que tem a iniciativa de atacar o Ace, não é nem o Barba Negra que tem a iniciativa de atacar o Ace, vocês lembram bem dessa cena. E o Tite até fica um pouco assustado, falando pra não atacá-lo, mas depois que tudo começa, depois que o Ace acaba atacando o bando, depois que o Ace acaba atacando o próprio Tite, aí as coisas mudam completamente, porque parece que o Barba Negra vira outra pessoa, ou não outra pessoa, mas ele tem uma atitude diferente, e ele se comporta diferente, ele se mostra um cara mais pra frente, é complicado falar, mas ele muda um pouquinho sim. E essa luta, na minha opinião, onde isso fica mais claro. Obviamente que tem outras cenas que a gente pode perceber isso, já que os fãs já perceberam inúmeras outras cenas do Barba Negra mudando, seja em aparência e também em personalidade. E uma delas que a gente pode ver também é lá em Pell Down, onde o Luffy primeiro ataca o Barba Negra. É sempre engraçado que o Barba Negra sempre começa sendo atacado e logo depois o Barba Negra termina essa batalha vencendo do Luffy. E a mesma coisa acontece ainda em Pell Down, com ele perdendo do Magellan. Então é no mínimo engraçado que existe essa mudança de comportamento do Barba Negra, mas é uma baita pergunta justamente por a gente não saber exatamente o que é feito esse corpo do Barba Negra, o que ele é. Então é meio complicado tentar teorizar sobre isso, mas é basicamente isso que a gente tem como material que o Oda nos deu. E o João Pedro falou o seguinte: salve Supernovas, vocês têm ideia de quem pode ser o 10º tripulante do Luffy? Cara, nós ainda estamos tristes porque a Yamato não entrou pro bando, ela seria a 10ª tripulante perfeita pra tripulação do Luffy, porém se fosse pensar daqui pra frente, até porque muito dificilmente o Luffy vai voltar pra Wano só pra pegar a Yamato e trazer junto com ele pra Laugh Tale, existem algumas possibilidades bem limitadas. Ou a gente vai conseguir esse 10º tripulante agora em Egghead, isso implicaria dizer que seria o Vegapunk, o que pessoalmente eu não gosto muito da ideia e eu vou explicar um pouco do porquê, ou seria em Elbaf que a gente conseguiria esse 10º tripulante. Aí entra vários gigantes, várias possibilidades, e cara, sinceramente eu gosto muito mais da ideia do bando do Chapéu de Palha ter um gigante do que algum outro personagem novo ou que o próprio Vegapunk. O Vegapunk em si não é um personagem que a gente se apegou a ele, não é o personagem que tem o carisma necessário para integrar o bando do Chapéu de Palha, e eu pelo menos não gostaria de ver ele junto da tripulação. Eu não imagino uma dinâmica dele com o resto do bando, e ele é mais um cientista. O Luffy não precisa de um cientista no momento atual da obra, e ele ficaria bem deslocado. Porém, eu acho que um gigante combina perfeitamente. A gente teve contato com os gigantes desde o arco de Little Garden, e desde então eles são apresentados como pessoas incríveis. Então não seria impossível que um gigante entrasse pro bando, e sinceramente é muito fácil de se apegar a esses personagens. Eles são cativantes desde o primeiro momento que eles se apresentam, além de serem extremamente fortes, e também pelo fato que não existem gigantes nas outras tripulações, a não ser a do próprio Barba Negra. E ter um gigante na tripulação do Luffy seria um paralelo perfeito com uma antítese dos Mugiwaras em relação ao bando do Barba Negra. Porém, o que a gente tem que se perguntar agora é: cabe um novo personagem no Chapéu de Palha no atual momento da obra? A gente já tá trilhando os momentos finais do arco de Egghead, que é o último antes do início do arco final de One Piece. Provavelmente Egghead vai abrir as portas para a guerra final e nós vamos ver os arcos que antecedem a batalha contra o governo mundial. Então será que nesse meio tempo dá tempo de desenvolver um novo Mugiwara? Essa pergunta é muito complexa e nós não sabemos exatamente como respondê-la. Mas é claro que se One Piece for durar mais um tempo, mais do que 5 anos é claro, existe a possibilidade do Oda sim incluir um personagem, e até pode ser um personagem que já foi apresentado antes, porém há muito tempo atrás, e agora ele voltaria e nós só precisaríamos lembrar do porquê nós gostamos tanto dele. E nesse ponto teriam vários, por exemplo o Jaguar de Sol ou algum dos gigantes que nós já vimos na obra. Enfim, aí eu vou muito longe e esse tema pode gerar um vídeo inteiro, mas a nossa opinião é essa: se fosse pra ter algum 10º tripulante, eu queria muito que fosse um gigante. É isso aí, galera. Loki 100% confirmado o bando, pode espalhar aí a notícia que já tá confirmado. E vocês viram primeiro aqui no canal Supernovas. É isso aí. E a próxima pergunta é do Luca. Com o sucesso do live action, quais atores vocês escalariam para compor os Mugiwaras restantes? Inclusive, acho que seria um quadro interessante para vocês, o elenco perfeito para cada arco de One Piece. Renderia bastante. Um abraço e obrigado por fazer o melhor conteúdo de One Piece. Um abraço, mano. Essa pergunta até me trouxe uma nostalgia dos primeiros anos do canal. Samuel, tenho a impressão que esse cara é inscrito antigo do canal e viu nossos vídeos aí sobre o live action. Inclusive, para quem viu os antigos vídeos do live action e viu as thumbs, a primeira
primeira thumb. Cara, a primeira thumb é no mínimo curiosa, mas enfim. Os fãs já começaram a sugerir alguns atores, algumas atrizes pra interpretarem os personagens que vão aparecer no arco de Alabasta, na saga de Alabasta. Mas uma coisa que a galera tem que entender é que nessa série de One Piece tem um custo de produção gigante, é uma das séries mais caras já feitas. E isso não é mentira, isso já foi divulgado em vários sites, é uma verdade. Então, quando eles vão procurar um elenco, eles fazem vários testes e quando isso é feito, são atores que ainda não tiveram uma grande oportunidade de fazer uma grande série de uma plataforma como a Netflix. Então, quem conhecia o Inaki Godoy antes dele fazer o Luffy? Quem conhecia o Taz Skyler antes de fazer o Sanji? Basicamente ninguém. Então, quando eu vejo, por exemplo, alguém recomendando o Adam Sandler pra fazer o Kizaru, eu já falo, não, isso aqui é impossível, isso aqui nunca vai acontecer. Porque realmente existe ali um custo de produção que evita que isso aconteça, infelizmente. Então, cara, eu diria que não, eu não tenho nenhuma sugestão para elenco e eu tô muito confiando na produção da série, no Steven Maeda e no Matt Owens, porque o que eles fizeram, eu dou total voto de confiança em relação à escolha de elenco. E o Oda lançou um vídeo que ele mesmo viu o Inaki Godoy como Luffy e ele gostou dele. É um cara que o Oda viu, um cara que o Oda gostou, e é basicamente o que o Oda vai fazer na segunda temporada, caso tenha uma segunda temporada, obviamente. Mas a galera já começa a teorizar de quem poderia ser, e é claro, é muito legal ver a galera falando sobre isso. E cara, essa pergunta deu uma excelente ideia, quem sabe a gente não traga um vídeo com um novo formato do canal, falando sobre as possíveis escolhas de atores pro live action de One Piece. Porque cara, tá basicamente confirmado que vai ter uma segunda temporada. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e comentar aí embaixo o que vocês acharam, e mandem suas perguntas aqui também que a gente vai adorar ler e responder os seus comentários. Não se esqueçam de checar os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!